Certamente, você já percebeu que de uns anos pra cá, algumas celebridades ou mesmo subcelebridades, ou seja, cantores, atores, ex-BBBs e um tanto de outros indivíduos de todos os gêneros imagináveis e geralmente de talento bastante questionável, têm se manifestado publicamente a respeito de qualquer tipo de tema, política, ecologia, economia e por aí vai. Qualquer pessoa com um cérebro minimamente funcional já aprendeu a ignorar as baboseiras que essa gente fala. Contudo, não podemos negar que, de fato, muitas pessoas ainda dão ouvidos para o que essa classe das celebridades diz na TV e nas redes sociais. E por quais motivos esse tipo de fenômeno ainda se observa? E mais ainda, o que esse fenômeno significa? Será que ele não é o reflexo de um problema maior e mais fundamental? E antes que eu me esqueça, você já me segue aqui no meu canal? Se ainda não me segue e se curte o trabalho que eu realizo aqui na plataforma, então clique aí embaixo em se inscrever e aproveite e deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, porque isso ajuda o meu canal a crescer e a ser recomendado para mais pessoas que curtem esse tipo de assunto. Me siga também nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Twitter e Instagram, porque eu sempre posto conteúdos diferentes por lá também. E se você quiser me ajudar financeiramente, você pode se tornar membro do meu canal. Basta clicar no botão Seja Membro aí embaixo e conferir os valores e os benefícios de participar do clube de membros aqui do YouTube. E na descrição deste vídeo você poderá conferir também outras formas de colaborar com o canal. É claro que quando pensamos em artistas falando bobagens sobre temas diversos, nos vem logo à mente a grande estrela desse fenômeno, a Anitta. Eu me lembro de ter pensado, logo na primeira vez que eu vi a Anitta na televisão, no programa do Faustão, isso uns bons anos atrás. Bem, eu pensei naquela ocasião, quando ela fez um comentário bastante sem noção a respeito de ter dinheiro suficiente para comprar vestidos bonitos, que ela não era exatamente a mente mais brilhante da humanidade. De lá pra cá, naturalmente, a coisa só desandou. Você se lembra, é claro, dos vergonhosos comentários da Anitta a respeito do dólar e do oxigênio acabando. Sem oxigênio, o dólar ele vai ficar ali sozinho voando, ó, vai todo mundo morrer sem oxigênio, entendeu? Como se um aumento na quantidade de oxigênio na atmosfera fosse algo bom. Ou então, você se recorda da talentosíssima cantora dizendo que precisamos tirar o número 17 da nossa tabuada, precisando ser lembrada por uma pessoa que não matou todas as aulas de matemática na escola que o número 17 é primo e, portanto, não faz parte da tabuada. Some-se a isso comentários da reboladora a respeito do agronegócio e outros tantos temas sobre os quais ela não tem o menor domínio e não se faz mais necessário citar outros exemplos. Pense também na Luísa Sonza. Você sabe, aquela moça que é ex do Whindersson Nunes. Pois bem, em maio deste ano, por exemplo, ela publicou um tweet em que demonstrou toda a sua raiva e indignação pela gestão do governo federal em relação à crise sanitária em que vivemos. Sério, eu tô com tanta raiva, tanta tristeza. Não consigo parar de pensar no Paulo, no caso o Gustavo, e em todas as vidas que perdemos por um vírus que tem vacina. Todas essas mortes poderiam ter sido evitadas se tivéssemos um governo minimamente decente. Essas moças de qualidade vocal duvidosa e com maior predileção para os talentos rebolativos, porém, não são a exceção à regra, não são um ponto fora da curva. Elas são apenas exemplos recentes de celebridades que se metem a falar do que não entendem, ora agindo como meros papagaios, repetindo clichês e chavões da agenda progressista mundial, ora simplesmente falando bobagens, afirmando coisas que matariam qualquer um de vergonha. Tanto aqui no Brasil quanto no exterior, não faltam exemplos de famosos que se aventuram a dar pitaco nos assuntos mais variados. Aquele clássico caso de pessoas como Gisele Bündchen, Cristiano Ronaldo e Leonardo DiCaprio, postando fotos falsas da Amazônia em chamas, nos diz bastante a esse respeito. Aliás, por que o DiCaprio se aventura a falar sobre ecologia, meio ambiente e coisas do tipo, sendo convidado para eventos de grande porte que tratam desses temas? Qual é a especialização que o Léo possui nessas áreas para ser chamado como uma grande autoridade para falar do meio ambiente, da ecologia, das mudanças climáticas e de toda essa história que os ambientalistas melancia, que já foram tema de um vídeo aqui no meu canal, gostam tanto? Preciso frisar, porém, que eu acredito que parte de toda essa passação de vergonha é meramente uma tática de marketing. O famoso falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Eu realmente acho que a Anitta, por exemplo, está longe de ser expert no que quer que seja, mas tem muita bobagem que ela fala e posta nas redes sociais
que é claramente forçação de barra. Bem, eu acharia péssimo fingir ser meio burrinho para conseguir umas curtidas nas redes sociais, mas vamos lá, isso não é nada para quem se exibe na internet fazendo uma tatuagem para lá de íntima. Esse, meus senhores, é o famoso vale tudo. Inclusive, aquele rapazinho que imita focas aqui no YouTube é mestre nesse tipo de coisa. Ah, eu já ia me esquecendo. Eu também estou no Telegram. Se você quiser ter acesso aos conteúdos que eu posto por lá, é só entrar no link do canal Quintessência no Telegram, que está aí na descrição deste vídeo. O fato é que é completamente absurdo esperar que celebridades dominem temas tão complexos como política, sociedade e meio ambiente. Essas pessoas estão ocupadas cuidando de suas próprias carreiras e ganhando suas montanhas de dinheiro. Então é evidente que elas não têm sequer tempo para ler um livro ou ver uns vídeos decentes sobre temas mais relevantes. Ok, é natural que essas pessoas falem de tudo a todo momento querendo um pouco de visibilidade. Isso não surpreende. O que surpreende mesmo é que essas pessoas, mesmo falando toda sorte de bobagem, tenham tanto espaço e tanto destaque na mídia tradicional e nas redes sociais, falando de assuntos relevantes de uma forma extremamente superficial, enviesada e muitas vezes equivocada, mas sendo sempre tratadas como verdadeiras especialistas. Das celebridades, especialmente daquelas mais fúteis, especializadas em cantar música de baixa qualidade, em exibir o próprio corpo de forma lasciva e em aproveitar cada oportunidade midiática para falar de obscenidades, não dá para esperar muita coisa mesmo. Que você espere algum comentário decente e coerente de um escritor famoso, conhecido por seus livros de qualidade, bem, isso faz algum sentido. Mas esperar que cantores de funk e meninas que são mais famosas por seus relacionamentos do que por sua arte tenham opinião relevante sobre o que quer que seja, além de demonstrar uma grande ingenuidade, também denota certo grau de deficiência intelectual. É importante frisar, porém, que o caso das celebridades que passam vergonha falando sobre temas sobre os quais elas não têm qualquer domínio não é apenas um problema em si próprio. Na verdade, essa é apenas uma das camadas que envolvem o problema principal e mais grave de todos, do qual eu falarei daqui a pouco. A pouca qualificação das celebridades em abordar temas que não são dominados por muita gente que não pertence à área, nos demonstra apenas que uma pessoa que se sai bem em uma área pode falhar miseravelmente em outra. Isso é normal, isso acontece com regularidade. Sim, é fato que nem todas as celebridades sequer são boas naquilo que elas se propõem a fazer, então elas falham miseravelmente em absolutamente tudo, e isso é um reflexo do baixo grau de exigência da nossa sociedade atual, que aceita músicas horríveis como sendo hinos de uma geração, que acompanha filmes de baixa qualidade e os louva como obras-primas, e que lê poesia de quinta categoria em postagens do Instagram e acredita estar num patamar mais elevado de cultura. Aliás, você quer saber qual é a minha opinião sobre o atual estado da música mainstream? Assista a esse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. A camada subjacente do problema, porém, não rende tantas risadas quanto a primeira. Na verdade, ela é triste, é deprimente, pois nos apresenta um retrato de nossa sociedade que muito nos desanima. Estou falando do fato de que o louvor que é dado a subcelebridades em temas que não lhes dizem respeito é um reflexo do baixo nível intelectual de nossa sociedade como um todo. Anitas e Luísas só são tidas como referência no que quer que seja porque o padrão é muito baixo. Não se exige mais de uma pessoa que emite uma opinião pública que ela tenha algum domínio sobre o assunto em questão. Não, se a pessoa sabe rebolar, ela está automaticamente apta a falar sobre o que quer que seja e a ser ouvida e levada a sério por todos. O baixo nível intelectual da nossa sociedade, algo que ocorre não só aqui no Brasil, mas no Ocidente como um todo, é visível e traz consigo toda sorte de problemas e também de consequências absolutamente indesejáveis, tais como as subcelebridades que ousam falar de temas que exigem algum nível de conhecimento esse que elas naturalmente não têm. Afinal de contas, essas subcelebridades também são um subproduto da nossa sociedade desvalorizada do ponto de vista intelectual. É um culto à tibieza de pensamento. Indivíduos de cabeça oca idolatram pessoas de inteligência medíocre. Esses idolatrados, por sua vez, influenciam novas gerações de desmiolados, que, consequentemente, irão elevar aos altares da influência social celebridades ainda mais tapadas. A árvore é conhecida por seus frutos, e uma sociedade com baixo teor intelectual não poderia produzir nada além dos famosos que hoje passam vergonha nas redes sociais. É claro que aqui
Não estou falando da totalidade da população, nem da totalidade dos famosos, mas o percentual daqueles que se enquadram nesse meu diagnóstico é sim bastante alto. Na verdade, eu diria até que essa é a tendência atual, essa é a cara da nossa sociedade. A tolice está vencendo a guerra, e a nova moda agora é falar de tudo, é comentar sobre tudo das formas mais vazias, superficiais e previsíveis que se possa imaginar. O grande problema dessa história toda, porém, é a necessidade natural que o ser humano, em qualquer parte do mundo, tem de possuir ídolos, referenciais que indiquem seu modo de viver. Todos nós temos aqueles indivíduos, homens e mulheres, que influenciam as nossas vidas, nossa forma de pensar e agir. Isso é algo natural, inclusive. Não é um problema em si. Nessa situação, porém, essa carência humana se torna sim um problema, porque os referenciais escolhidos são os piores possíveis. Pessoas de baixo intelecto, que não se destacam por um genuíno talento, sendo apenas um subproduto da cultura de baixa qualidade que nos cerca, e que, além de promoverem comportamentos morais altamente reprováveis, ainda se aventuram a falar bobagem sobre os temas mais variados. Esse é o cerne do problema, do qual os outros problemas anteriormente citados são apenas a casca. É justamente dessa carência humana que decorre a adoção de ídolos falidos, de totens pagãos que refletem escolhas de vida imorais, a opção pela banalização do corpo, o abandono do estudo e do aperfeiçoamento intelectual e o total desprezo pelos andares superiores da pirâmide de Maslow, ou seja, das necessidades humanas mais elevadas. E quando o indivíduo cria para si esses ídolos, meus amigos, a tendência é que o exemplo dessas celebridades destituídas de intelecto e moralidade seja copiado, e aí o ciclo se perpetua. Um povo de baixa moralidade esculpe seus totens de qualidade ainda mais rasteira, que invariavelmente influenciarão esse povo a ser ainda mais deficiente do ponto de vista moral. Deixo aqui um sincero pedido aos artistas lacradores de plantão, às subcelebridades que mal dominam as artes que supostamente deveriam dominar com maestria. Se recolham à insignificância do sucesso sem talento ao qual vocês pertencem. Esse é o lugar que está reservado para vocês, então desfrutem de suas benesses como bem entenderem, mas por favor, deixem a sociedade em paz. Deixem os assuntos realmente importantes para pessoas com um intelecto mais refinado e se dediquem aos temas fúteis e irrelevantes, porque aí não há prejuízo nenhum para ninguém. Anitta, por favor, pare de me matar de vergonha alheia falando de economia e de política e se dedique a fazer aquilo em que você realmente tem talento. E não, eu não estou falando de cantar. Quem sabe assim o povo brasileiro passe a se importar menos com a opinião de quem se esforça mais em usar o próprio corpo de forma sensual do que em utilizar o cérebro que de Deus foi recebido.